Olá, tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está se preparando aí para a primeira fase da Unicamp. Temos um bate-papo sobre a prova de língua portuguesa, uma prova diferente, uma prova que envolve um pouco mais de raciocínio, de reflexão sobre o uso da língua, né? Então é interessante a gente ter informações bacanas sobre a prova para a gente chegar na primeira fase e mandar bem. Tá? O que eu preciso saber da prova da primeira fase da Unicamp, professor Marquinho? Meu querido, minha querida, presta atenção. Eu tenho questões que vão envolver bastante a leitura obrigatória, né? Então, se tem uma leitura obrigatória, se tem uma lista de livros e obras obrigatórias, eu acho que vale muito a pena você investir nessa leitura. Por quê? Porque não dá chance para quem é aventureiro, tá? Quem quer fazer a prova simplesmente com resumo ou com informações aleatórias que captou aqui, captou ali, vai se surpreender na hora da prova, né? Eu tenho uma lista vasta de obras. Eu tenho que abordar isso na primeira e na segunda na primeira e na segunda fase, não repetidamente, mas tem que abordar todas as obras no que compreende as questões de língua portuguesa, 6 da segunda fase e todas as questões da primeira fase. Tudo bem? Das 90 questões que você vai fazer, cerca de 17, 18 são relacionadas à língua portuguesa. E a gente encontra a língua portuguesa em outras partes, né? É uma prova que dialoga bastante entre as disciplinas. Então, às vezes, para responder uma questão de humanas, o elemento de compreensão textual é exigido, né? Para que você tenha uma boa compreensão e consiga responder a questão. Às vezes, não precisa nem do conceito especificamente histórico, mas uma boa capacidade de leitura te resolve o problema. Tudo bem? Eu selecionei aqui algumas questões para resolver com vocês, para ilustrar como é que é a abordagem da prova da Unicamp. Olha para essa primeira questão aqui. Há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa: ler um bom livro ou usar um machado. Recomendo de Assis. Olha para o segundo fragmento. Acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam. Um livro tem que ser como um machado para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum. Aí o que a Unicamp fez? Pediu para você marcar a alternativa que tem um excerto, um fragmento, que confirma a ideia dos dois textos anteriores. Então eu vou ler as alternativas com vocês. Na alternativa A leitura é fundamentalmente processo político. Aqueles que formam leitores, professores, bibliotecários, desempenham papel político. Pelo que sabemos, quando há um esforço real de igualitarização, há aumento sensível do hábito de leitura e, portanto, difusão crescente das obras. Letra C. Ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, pensaram, escreveram. Ler é fazer-nos expandidos. E na letra D. A leitura é uma forma servil de sonhar. Se tenho de sonhar, por que não sonhar os meus próprios sonhos? Eu daria uma olhada aí diretamente na letra C, pessoal. Ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, pensaram e escreveram. Ler é fazer-nos expandidos. Dá uma olhada no segundo fragmento do enunciado. Acho que só devemos ler a espécie de livros que nos ferem e trespassam. O livro tem que ser um machado para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum, ou seja, para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum. Então, para que a gente se expanda, para que a gente possa crescer. Vamos olhar de novo o primeiro fragmento? O que é abrir a cabeça? Né? Pensar além, crescer, enriquecer nosso poder de pensamento. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui, novamente. E com certeza podemos marcar nessa primeira questão aqui a letra C. Vamos destacar aqui, ó. Vamos selecionar e colocar um negrito aqui. Então, primeira questão, letra C. Tudo bem? Então, ele pediu para você relacionar dois textos com um conteúdo. Muitas vezes ele vai pedir para você ler dois textos e ver o que tem em comum, o que tem de diferente, estabelecer diferentes ou semelhantes pontos de vista entre os autores. Tudo bem? Isso é uma característica de prova da Unicamp, pessoal. Tá? Vamos para mais uma questão. Há dois tipos de palavras, as proparoxítonas e o resto. As proparoxítonas são o ápice da cadeia alimentar do léxico.
As palavras mais pernósticas são sempre proparoxítonas. Para pronunciá-las, há que ter ânimo. Falar com ímpeto e despóticas ainda exigem acento na sílaba tônica. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. É inequívoca a diferença entre o arruaceiro e o vândalo. Uma coisa está na ponta, outra no vértice. Ser artesão não é nada, perto de ser artífice. Legal ser eleito papa, mas bom mesmo é ser pontífice. Opa! Percebe que ele se vale do que a gente chama de metalinguagem, tá? Então ele utiliza a metalinguagem, que é usar o código para falar do código. Então ele está usando a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Ele se vale de vários exemplos de proparoxítonas para ilustrar o que são as proparoxítonas, o valor delas na sociedade. Tudo bem? E aí uma questão de compreensão. Segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. B. Conferem nobreza ao léxico da língua graças à facilidade de sua pronúncia. Revelam mais prestígio em função de seu pouco uso e de sua dupla acentuação. Exigem sempre sua prepotência, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. Bom, vamos por partes. Na letra A, quando ele fala garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. Se ele parte desse princípio, moçada, ele está dizendo que palavras que não tenham acentuação, ou seja, você pega, por exemplo, monossílabos átonos, eles não são pronunciados. Eu só garanto a pronúncia se eu tenho uma sílaba tônica. Não, isso não é verdade. Na letra B, confere nobreza ao léxico. Graças à facilidade da sua pronúncia, nem sempre elas são fáceis de pronunciar. E ele afirma isso no texto. Há que ter ânimo, falar com ímpeto. Revela mais prestígio em função de seu pouco uso e de sua dupla acentuação. Dupla acentuação jamais, né, moçada? Ele tem uma sílaba tônica que é a antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. E aí exibem sempre sua prepotência, né, elas são pernósticas, além de imporem a obrigatoriedade da acentuação. Opa, é essa aqui que nós temos como informação que está de acordo com a informação textual. Beleza? Então podemos marcar nessa questão. Letra D. Tudo bem até aqui, pessoal? Percebe? Fomos no texto e compreendemos o conteúdo. Joia! Essa é uma questão que poderia estar em qualquer banca de vestibular. Mais uma questão. Na década de 1950, quando iniciava seu governo, Juscelino Kubitschek prometeu 50 anos em 5. Na campanha do atual governo, o slogan ficou assim: o Brasil voltou, 20 anos em 2. A tradução não tinha como dar certo. Era como comparar vinho com água. E mais. Havia uma vírgula no meio do caminho. Na propaganda, apenas uma vírgula impede que a leitura, ao invés de ser positiva e associada ao progressismo de Juscelino, se transforme numa mensagem de retrocesso. O Brasil, de fato, voltou muito nesses 2 últimos anos, para trás. Então, se a gente observar o slogan, o Brasil voltou 20 anos em 2, eu tenho uma polissemia que vai gerar uma certa ambiguidade no uso desse verbo voltar. Né? Quando eu falo o Brasil voltou, posso entender a ideia dos publicitários do governo federal foi de explorar a ideia de que o Brasil está de volta ao cenário mundial. Né? Evoluiu 20 anos em 2. Mas lê comigo sem essa vírgula. O Brasil voltou 20 anos em 2. Olha só, voltar 20 anos em 2. Olha o retrocesso e que rápido foi esse retrocesso. Tudo bem? Então dá uma olhada no enunciado. Considerando que o gênero propaganda institucional e o paralelo histórico traçado pela autora, é correto afirmar que o slogan do atual governo fracassou por quê? Letra A. O uso da vírgula provocou uma leitura negativa do trecho que alude ao slogan da década de 50. A mensagem projetada pelo slogan anterior era mais clara, direta e não exigia o uso da vírgula. A alusão ao slogan anterior afasta o público jovem e provoca a perda de seu poder persuasivo. Não tem nada a ver essa alternativa C. O duplo sentido do verbo voltar gerou uma mensagem que se afasta daquela projetada pelo slogan anterior. Exatamente, se ele falar o Brasil tem 50 anos em 5. Aí você fala o Brasil voltou 20 anos em 2, você faz você remete claramente a essa frase de Juscelino, mas essa ideia do
do voltar, esse duplo sentido criado pelo voltar é que é o problema. Tudo bem? Não é o uso da vírgula que provocou uma leitura negativa. O uso da vírgula deu uma salvada, que poderia ter sido pior ainda o sentido negativo criado pelo slogan. Tudo bem? Então aqui vamos marcar também a letra D. E novamente temos uma questão de compreensão textual. Tudo bem? Vamos para mais uma. Agora temos um verbete. Então leia o texto a seguir, publicado no Instagram e em um livro do @acapoeta João Dordelém. Estrela, substantivo feminino. Isso remete a quê? A imagem do dicionário, né? A entrada do dicionário. É que em feito catapora se multiplicou no céu, diria Carpinejar. São as manchas que o universo não tem vergonha de mostrar. São as pintas nas suas costas e as sardas do teu rosto. São as memórias de quem já partiu. É onde escreve o destino. É o brilho particular que algumas pessoas carregam no olhar. O nome do livro é O Livro dos Ressignificados. E aí a gente tem o enunciado dizendo que a ressignificação de estrela ocorre porque o verbete apresenta o quê? Então o que é ressignificar? Apresentar um novo significado distante do original, a partir da impressão individual do autor. Ele brinca novamente com a tal da metalinguagem. Ele define palavras de maneira individual, só que utiliza a língua portuguesa como ferramenta. Então ele fala da língua portuguesa usando a própria ferramenta da língua portuguesa, o código pelo código. Tudo bem? Então dá uma olhada aí. A ressignificação de estrela ocorre porque o verbete apresenta diversas acepções dessa palavra de modo amplo, literal e descritivo. Literal ao pé da letra? Será que você encontra alguma coisa que é literal, que ao pé da letra define a palavra estrela como a gente conhece a definição dessa palavra? Não. 5 definições da palavra relativas à realidade e uma definição figurada. Ou seja, 5 definições que são literais e uma definição figurada. Não é isso que nós vemos. Vários contextos de uso que evidenciam o caráter expositivo do gênero verbete. Ou uma entrada formal de dicionário, apresentar ele como substantivo feminino, e acepções que expressam visões particulares. Opa, é isso. Isso é que é ressignificar, pessoal. Apresentar visão particular sobre alguma coisa. Então é essa alternativa que nós vamos marcar nessa questão. Então nessa questão, alternativa D. Estamos tratando muito da questão da interpretação. Você deve estar pensando assim, e a gramática? Não cai não? A gramática, pessoal, ela é ferramenta de interpretação. Então ela é utilizada como ferramenta de entendimento linguístico. Então eles vão discutir a linguagem como manifestação da sociedade. Beleza? É uma prova que vai privilegiar muito, mas muito a leitura obrigatória. Eu ressalto isso para vocês. Você vai encontrar nesse universo aí várias e várias questões que vão abordar os textos das obras obrigatórias. Beleza? Vamos para mais uma questão. Uma página do Facebook faz humor com montagens que combinam capas de livros já publicados e memes que circulam nas redes sociais. Uma dessas postagens envolve a obra de Henri Thoreau, para quem a desobediência civil é uma forma de protesto legítima contra leis ou atos governamentais considerados injustos pelo cidadão e que ponham em risco a democracia. Está aí a imagem, como se fosse a capa, Henri David Thoreau, a desobediência civil, e lá dentro um meme. Miguel desenhou na parede e todo mundo já caiu em cima questionando ele, porque caderno ele tem. A justificativa dele para ter desenhado ali foi que não tem como desenhar no papel, porque a Dona Aranha subiu pela parede, não pelo papel. Realmente. Faz muito sentido. Então vamos para a questão. O efeito de humor aqui se deve ao fato de que a montagem, o que ela faz? Ela refuta as razões para a desobediência civil com base na desculpa apresentada pela criança? Ela nega essas razões para a desobediência civil? Não, ela confirma. Antecipa uma possível avaliação negativa da desobediência sustentada pelo livro? Equipara as razões da desobediência civil à justificativa apresentada pela criança?
né, a desobediência civil que está na definição do enunciado, encontra um equivalente na justificativa da criança. Né, ela desobedeceu por quê? Porque não tinha como. Se a dona Aranha subiu pela parede, como é que ele vai representar isso? Na parede, não no caderno. Então há uma equiparação. Ou ele contesta a legitimidade da desobediência civil definida por Turreau. Vamos marcar a letra C nessa questão. Há uma equivalência, uma equiparação das razões. Uma reflexão linguística agora sobre o processo de formação de palavras. E eu devo dizer, a Unicamp gosta muito de explorar o processo de formação de palavras, moçada. Seja pela derivação, seja pela composição, seja pelos processos como o estrangeirismo, por exemplo, um processo em que a gente agrega vocábulos de outros idiomas devido à necessidade de se expressar com rapidez. Né? Então, processos tecnológicos, principalmente, chegam a todo momento na nossa cultura, na nossa sociedade. E às vezes nós não temos tempo de criar palavras no português para elas. Então, a gente adota o vocábulo original estrangeiro, principalmente no inglês. Tudo bem? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Estrangeirismos são palavras e expressões de outras línguas usadas correntemente em nosso cotidiano. Sobre o emprego de palavras estrangeiras no português, o linguista Círio Pocente comenta: tomamos alguns verbos do inglês e os adaptamos ao nosso sistema verbal exclusivamente segundo regras do português. Se adotamos start, logo teremos startar. E todas as suas flexões, pois nossa língua não tem sílabas iniciais como ST, que imediatamente se tornam EST. A forma nunca será startar, nem ostartar, nem ustartar, nem estarter ou estartir, nem printer ou printir, nem atachir ou atachir, e etc, etc, etc. Então peguei a palavra no inglês, start, vou transformar em verbo, ele vai ser de primeira conjugação, vogal temática A mais a desinência. E vai ser uma adaptação, como a gente não tem um ST em sílabas no português, a gente vai colocar um E. Né? Se eu pego, por exemplo, agora comparando com outras palavras, por exemplo, a palavra stand, que formou uma palavra no português stand. Stress, que formou a palavra estresse. Percebe? O processo é o mesmo. Eu vou adicionar o E inicial na palavra, e aí vou transformar em verbo, vou transformar em substantivo, vou grafá-la. Tá? As alternativas abaixo reproduzem trechos de um fórum de discussão na internet sobre um jogo eletrônico. Nessa discussão, o jogador queixa-se por não ter conseguido se conectar a uma partida e ter perdido pontos. Escolha a alternativa que contém um exemplo do processo de adaptação de verbos do inglês para o sistema verbal do português, como descreve Círio Pocente. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos procurar verbo. Na letra A, quando a gente encontra essa palavra aqui, ó, ranked, ele está acompanhado de um artigo. Então não pode ser um verbo. Então é uma palavra estrangeira, só que não pertence ao universo dos verbos. Então a gente nem se preocupa e segue o barco. Ela não deu load, pensei que era um bug no site. Então duas coisas, ó. Dar load. Então vamos dar uma destacada aqui, ó. Dar load. Percebe que está acompanhando o verbo dar. Então é um substantivo também, load. A ideia do carregamento. Pensei que era um bug no site. Novamente, você tem um artigo acompanhando um substantivo. A gente quer um verbo. Entrei no locking para ver se a partida estava sendo computada. E aqui, entrei no locking. A gente encontra esse no, que é a preposição em, mais o artigo o. Então, se é um artigo, novamente eu tenho um substantivo. Beleza? E aí eu encontro nem o P meu personagem, de tanto problema no server. Tem duas palavras estrangeiras aí, o par, opa, upar, né, de dar up. Então a ideia é de subir o personagem, carregar o personagem. Beleza? Então esse upar, eu peguei o up e transformei em verbo. Pelo mesmo processo do start, que foi dito no enunciado. O server é substantivo, mas aqui nós temos um verbo. E era um único verbo nas alternativas, moçada. Uma questão acessível, era só de pensar e refletir com atenção sobre o enunciado. Beleza? E aqui embaixo tem um glossáriozinho para você entender esse vocabulário do jogo eletrônico. Mais uma questão para a gente fazer.
um grafite aí, menos presos políticos, mais políticos presos. No contexto desse grafite, as frases menos presos políticos e mais políticos presos expressam o quê? Uma relação de contradição, talvez que indicam sentidos opostos. Ah, você fala, mas você está fazendo menos e mais, ó, tem uma oposição, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que é sentido de oposição? Vamos ler as demais. Uma relação de consequência, já que a diminuição de um grupo conduz ao aumento do outro. Então, se eu tenho menos presos políticos, automaticamente vou ter mais políticos presos? Estamos no Brasil, né, moçada? Vamos pegar leve. Não é tão assim também. Não tenhamos tanta esperança. Uma relação de contraste, pois reivindicam o aumento de um tipo de presos e a redução de outro. Então percebe que não é uma contradição, mas sim um contraste. Joia? Então eu quero que tenha um aumento de um tipo de preso, o político, que o político seja preso. Agora eu quero que diminua o número de presos políticos, que são aqueles que são presos por motivações políticas. Faz total sentido, sim ou não? E é uma relação de complementaridade, porque remetem a subconjuntos de uma mesma categoria. Não, nós temos claramente a ideia da letra C nessa questão. Tudo bem? Há um contraste. Aumento de um tipo, redução de outro. Então, letra C nessa questão. Tudo bem? Uma tirinha do Mazzaropi. Moço, esse pão é de hoje? Não, de ontem. E esse? De ontem. E esse também. Uai, como faço para conseguir um pão de hoje? Bem amanhã. Opa! Então percebe que ele está falando da relação semântica das palavras. Né? Então você está perguntando, o pão é de hoje? Não, de ontem. Como é que eu consigo um pão de hoje? Vem amanhã. Porque o de amanhã vai ser o pão de hoje. Que novamente ele vai falar que é de ontem. Percebe que o tempo é relativo? Então vamos dar uma olhada na questão. Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que o autor explora o fato de que palavras como ontem, hoje e amanhã mudam de sentido dependendo de quem fala? De quem fala, não. Adquirem sentido no contexto em que são enunciadas? Opa, o sentido está no contexto, não na pessoa quem fala. Não depende de quem fala, depende do contexto que está inserido. Né? Nesse momento da fala deles, ó, que ele está na padaria e pergunta do pão de hoje, e ele falou de ontem, o ontem é o dia anterior. Agora, como é que eu falo para conseguir o pão de hoje? E não o pão feito no dia, mas o de hoje. Se for amanhã, o de hoje passa a ser o de ontem. Tudo bem? Então adquirem sentido no contexto em que são enunciadas. Beleza. Deslocam-se de um sentido concreto para um abstrato. Não, continua se referindo ao tempo. Evidencia o sentido fixo dos advérbios de tempo. Sentido fixo, como se fosse uma coisa imutável. Né? Cadeira é cadeira, tem uma definição própria independente do contexto. Agora, a relação do tempo, lembra que o tempo é relativo. Tudo bem? A mesma coisa, o lugar. O que é o aqui? O que é o ali? O que é o lá? Tudo depende do contexto em que a gente se insere a comunicação. Tudo bem? Então, aqui uma reflexão linguística. Percebe uma questão gramatical. Vamos marcar a letra B nessa questão. Tudo bem? Tá acompanhando aí, moçada? Percebe? Eu ficaria animado se fosse você, pessoal. É uma prova acessível. Uma prova que faz você pensar. Mas é uma prova possível de se responder. Tudo bem? Agora temos a caneta desmanipuladora. Olhando assim a manchete, parece que o prejuízo já é enorme. A mineradora já contribuiu bastante com a sua parte, certo? Só que não. Esses 655 milhões gastos até agora correspondem a 1/30 do que foi homologado pela Justiça. Então, olha, essa informação ela é fundamental para a gente entender a desmanipulação da manchete de jornal. Né? Essa caneta desmanipuladora mostra como é que a imprensa manipula o leitor. Né? Como é que ela cria uma linguagem que conduz o leitor a ter conclusões de acordo com interesses políticos, interesses jornalísticos. Tudo bem? Então, Folha de São Paulo. Tragédia no Rio Doce. Tragédia de Mariana já custou 655 milhões para a mineradora Samarco. Aí, desmanipulando, a tragédia de Mariana só custou 655 milhões para a mineradora Samarco até agora.
Então percebe que ele trocou o já pelo só e acrescentou o até agora. Tudo bem? Lembra da informação inicial? Te parece bastante por causa do já, sim ou não? Só que é só um trintaavos. Em relação ao post adaptado da página do Facebook Caneta Desmanipuladora, é correto afirmar que a desmanipulação, substituição de já por só e acréscimo de até agora, explicita a tentativa do jornal de levar o leitor a pensar que ainda falta muito a ser pago pela mineradora e há atrasos no pagamento. É isso que a gente entende depois da desmanipulação. O atraso a gente não tem isso, tá? Mas a ideia de que falta muito a ser pago, a gente entende depois da desmanipulação. Ele está falando que a tentativa do jornal, ou seja, o original, tudo bem? Então não é letra A. Na letra B, a Samarco teria pago uma grande parte do que devia e o prazo provavelmente está sendo cumprido. Olha só, né? Esse já mostra que talvez tenha um montante grande que tenha sido pago, né? Com o prazo sendo cumprido. Agora, a Samarco já quitou o que devia, conforme o valor homologado na justiça. Não tem, né? Já custou, tem uma ideia de algo em trânsito ainda. E a mineradora não deveria arcar sozinha com a despesa da tragédia de Mariana. Não é isso que a gente encontra na tentativa de manipulação, mas sim a ideia presente na letra B. Moçada, chamo a atenção de vocês. Leitura atenta sempre. Percebeu uma coisa legal? Como é dinâmico? É grafite, é texto de rede social. Né? Então, é uma prova antenada nas tecnologias. É uma prova antenada numa linguagem mais jovem. Né? Então, e essa linguagem jovem não deve ser confundida com desleixo, tem uma profundidade na reflexão gramatical. Tudo bem? Então aproveita isso, divirta-se na prova da Unicamp, por que não? Né? Aproveita os textos, são textos interessantes. Eu acho que pegando Unesp, FUVEST, Unicamp, acho que é a prova que tem os textos mais interessantes de se ler. Mais uma questão. Em maio deste ano, uma festa do terceiro ano do ensino médio de uma escola do Rio Grande do Sul propôs aos alunos que se preparavam para o vestibular uma atividade chamada Se Nada Der Certo. O objetivo era trabalhar o cenário da não aprovação no vestibular e como lidar melhor com essa fase. Os alunos compareceram à festa fantasiados de faxineiros, garis, domésticas, agricultores, entre outras profissões consideradas de pessoas fracassadas. O evento teve repercussão nacional e acirrou o debate sobre a meritocracia. Para Luiz Felipe Miguel, professor de ciência política, o tom de chacota da festa recreio era óbvio. E teria sido mais interessante discutir como se constrói a hierarquia que define algumas ocupações como subalternas e outras como superiores. Discutir como alguns podem desprezar os saberes incorporados nas práticas dessas profissões, subalternas apenas porque contam com quem as faça por eles. Discutir como o que realmente deu certo para eles foi a loteria do nascimento, que na nossa sociedade determina a parte do leão das trajetórias individuais. E aí as alternativas a seguir reproduzem trechos de uma entrevista do professor Sidney Chalub, da Unicamp e da Harvard, sobre o mito da meritocracia. Assinale a alternativa que dialoga diretamente com a notícia acima. Então vamos lá. É preciso promover a inclusão e fazer com que o conhecimento que essas pessoas trarão à sua universidade seja reconhecido e disseminado. Letra B. Com a adesão da Unicamp ao sistema de cotas, o novo contingente de alunos colocará em xeque vários hábitos da universidade. As melhores universidades do mundo, que servem de referência, adotam a diversidade do ingresso de estudantes há bastante tempo. O ideal seria que todos aqueles que tivessem condições intelectuais e interesse em entrar na universidade obtivessem uma vaga. Então vamos lá. O que você analisa aí? Pensa um pouquinho. E a gente verifica isso na letra A. É preciso promover a inclusão e fazer com que o conhecimento que essas pessoas trarão à universidade seja reconhecido e disseminado. Então, as profissões chamadas de subalternas, notoriamente tratadas como inferiores no processo de preconceito, elas devem ser incluídas. E esse conhecimento que essas pessoas vão trazer à universidade seja reconhecido e disseminado. Então o agricultor, por mais simples que essa tarefa possa ser compreendida por parte da sociedade, ela tem um conhecimento.
né? Então, se eu incluir esse cara no universo educacional, né, no universo acadêmico, e disseminar esse conhecimento que ele tem, opa, eu promovo a inclusão. Tudo bem? Vamos voltar para o texto. O evento teve repercussão nacional e acirrou o debate sobre meritocracia. O professor de ciência política, para ele, o tom de chacota da festa recreia era óbvio. Teria sido mais interessante discutir como se constrói a hierarquia que define algumas ocupações como subalternas e outras como superiores. Discutir como alguns podem desprezar os saberes incorporados nas práticas dessas profissões. Tá aqui o trechinho, ó. Vamos destacar. Ó, aqui que eu encontro o trecho que me interessa. Vou deixar em negrito aqui para chamar atenção. Tudo bem? Então esse trecho aqui é o que dialoga diretamente com a alternativa que nós vamos marcar. Portanto, a letra A. Tudo bem? Mais um bloquinho, essas questões agora são de 2020, do último vestibular da Unicamp. 2 textos e uma reflexão. Os idiomas e suas regras são coisas vivas que vão se modificando de maneira dinâmica de acordo com o momento em que a sociedade vive. Um exemplo disso é a adoção do termo maratonar, quando os telespectadores podem assistir a vários ou a todos os episódios de uma série de uma só vez. Contudo, ao que parece, a plataforma Netflix não quer mais estar associada à maratona de séries. A maior razão seria a tendência atual que as gigantes de tecnologia têm seguido para evitar o consumo excessivo e melhorar a saúde dos usuários. Falando de Netflix, moçada, falando das séries, desse hábito, né, principalmente disseminado entre os jovens, de sentar e acompanhar uma série durante longas horas. Né, e tem um contraste interessante pela palavra maratonar, que é expressa e trabalhada no texto 2. Acabei de maratonar uma série, vó. Maratonou? Sou do tempo em que maratona significava prova de resistência e esforço físico. E não ficar o dia todo no sofá vendo TV. Então percebe? Para ela, para Dona Nésia, maratonar era uma prova de resistência e de esforço. Ou seja, era uma movimentação do corpo. Um esforço físico. Hoje, o fato para ela maratonar uma série não tem nada de esforço físico. Você fica sentado, né, é um ócio, é uma atitude sedentária. Beleza? Então, olha como as palavras adquirem sentido com o passar do tempo, em contextos que são introduzidas. Embora os 2 textos tratem do termo maratonar a partir de perspectivas distintas, é possível afirmar que o texto 2 retoma aspectos apresentados no texto 1, porque esclarece o significado do neologismo maratonar como esforço físico exaustivo derivado de maratona. O texto 2 não esclarece o significado da palavra maratonar como esforço físico. Mostra o sentido original que para ela já fazia parte. E o neologismo está em acompanhar uma série durante vários episódios ou durante a temporada toda de uma vez só. Deprecia, desvaloriza a definição de maratona como ação contínua de superação de dificuldades e melhoria da saúde. O texto 2 não deprecia. Ele valoriza. Para ela esse valor. Ela não vê graça no sentido atual. Reflete sobre o impacto que a falta de exercícios físicos e a permanência em casa provocam na saúde. Não tem essa reflexão, mas tem um menosprezo. Ela menospreza o uso do termo maratonar relacionado ao estilo de vida sedentário, antagônico à maratona. Aí sim, é a maneira como o texto 2 retoma ideias presentes no texto número 1. É assim que é o diálogo entre os textos. Tudo bem? Para mais uma. Estou tentando te mostrar aqui, excluindo-se as questões de literatura, né, as questões das leituras obrigatórias, vários tipos de abordagem possíveis. 2 questões, até coloquei os números das questões aqui da prova QX, 65 e 66. O telejornalismo é um dos principais produtos televisivos. Sejam as notícias boas ou ruins, ele precisa garantir uma experiência esteticamente agradável para o espectador. Em suma, ser um infotenimento para atrair prestígio, anunciante e rentabilidade. Porém, a atmosfera pesada do início do ano baixou nos telejornais. Brumadinho, jovens atletas mortos no incêndio do CT do Flamengo.
Notícias diárias de feminicídios, de valentões armados matando em brigas de trânsito e supermercados. Conjunções adversativas e adjuntos adverbiais já não dão mais conta de neutralizar o tsunami de tragédias e violência e de amenizar as más notícias para garantir o infotenimento. No jornal é apresentada a matéria sobre uma mulher brutalmente espancada, internada com diversas fraturas no rosto. Em frente a um hospital, um repórter fala, mas a boa notícia é que ela saiu da UTI e não precisará mais de cirurgia recuperadora na face. Olha esse mas, né, esse contraste estabelecido pela conjunção, como dito anteriormente. Agora, repórteres repetem a expressão a boa notícia é que, buscando alguma brecha de esperança no outro lado das más notícias. Considerando a matéria apresentada no jornal, o uso da conjunção adversativa seguido da expressão a boa notícia é que, permite ao jornalista fazer o quê? Apontar a gravidade da notícia e compensá-la, expor a neutralidade da notícia e reforçá-la. Não tem nada de neutro na notícia, são notícias tristes, são tragédias. Então não vou reforçar essa neutralidade, não tem que ser não tem nada neutralizado aqui. Minimizar a relevância da notícia e acentuá-la. Então minimizar a relevância, está entrando até ao vivo, né, no caso da repórter aí. Revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Aí você pode até pensar nessa alternativa D. Revelar a importância da notícia e enfatizá-la. Mas eu estou apontando a gravidade da notícia. E como é uma conjunção de contraste adversativa, é isso que está falando no enunciado. Ó. A conjunção adversativa junto da boa notícia é. Porque foi apresentado o quê? A má notícia. Então agora eu vou compensar, apresentando o lado bom da notícia, se é que existe. Tudo bem? Então entendemos isso na alternativa A nessa questão. Tudo bem? E aí mais uma questão, a penúltima da nossa lista. Para se referir a matérias jornalísticas televisivas que informam e ao mesmo tempo entretêm os espectadores, o autor cria um neologismo. Opa! Por meio do que? Vamos até escrever ela aqui, ó. Vamos colocar direto aqui, professor. Infotenimento. Que é a junção do quê? Da ideia da informação mais o entretenimento. E a gente está pegando fragmentos das palavras, ó. Então, ó, na primeira palavra, nós temos um info sendo destacado. Vamos colocar ele em negrito. E na segunda palavra, o tenimento. Então, a gente está falando aqui, para se referir, o neologismo foi formado a partir do quê? Derivação, pessoal, é a formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixos ou de sufixos. Então, a gente já elimina a letra A e a letra D. Então, a gente está compondo, tem dois radicais. Composição por justaposição é quando você simplesmente encaixa uma palavra na outra. Então, por exemplo, couve-flor é um exemplo, né? O girassol é outro exemplo. Mesmo com a presença de uma consoante de ligação, né, o S a mais, para manter o fonema, eu tenho a íntegra dos dois radicais. Tudo bem? O leite condensado é uma justaposição. Mas agora, quando há perda de elementos, a gente chama isso de composição por aglutinação, que é o que acontece nessa questão. Marcamos aqui a letra C. Tudo bem? E aí um diálogo para a última questão. Pela milionésima vez, por favor, se amostrar não existe. Não pega bem usar uma expressão incorreta como essa. Ora veja, incorreto para mim é o que não faz sentido. Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal exibido? Todo mundo conhece. Não dá, porque quem se exibe é exibido, quem se amostra é amostrado. Por exemplo, quando os vendedores de shopping olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, são exibidos. Eles acham que a roupa do vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para os shoppings para se amostrar uns para os outros. E são, portanto, amostrados. Percebeu a sutileza da diferença?
Entendo, mas está errado. Como é que está errado se você entende? Você não aceita a inventividade linguística do povo. Amostrar é verbo torto no manual das conjugações e amostrado é particípio de amostra grátis. Captou? Níveis linguísticos. Considerando que a comparação entre os modos de falar pode ser fonte de preconceito, o exemplo citado por uma das personagens da crônica, vamos ler as 4 alternativas, reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro com base nos significados de amostrado e exibido. Explicita o preconceito valendo-se de amostrado e exibido para distinguir 2 grupos de jovens do mesmo bairro. Dissimula o preconceito e reconhece que se amostrar é de fato um verbo que não está de acordo com as normas gramaticais. Refuta o preconceito e reconfirma o desconhecimento da regra de formação do particípio passado do verbo se amostrar. Moçada, o que está acontecendo aí é um preconceito, né? Ele explicita o preconceito. Esse exemplo de amostrado e exibido mostra o preconceito, tá? E o que ele fala? Exibido é o vendedor da loja que mora no mesmo bairro dos jovens que vão fazer o rolezinho e são menosprezados, são maltratados. Joia? Então eles são exibidos porque eles acham que a roupa deles é melhor. Os participantes do rolezinho já querem se amostrar, uma expressão que, segundo um dos personagens, não existiria. Mas percebe que nesse sentido, embora exibido e amostrado poderiam ter um sentido equivalente na cabeça de um deles, para o outro rapaz, para outro personagem do diálogo, ele tem sentidos bem distintos, porque são concepções diferentes relacionadas a situações sociais diferentes, embora mesmo bairro, mas sensações de pertencimento diferentes. Né? Os vendedores se sentem pertencentes àquele universo do shopping, dos quais, ambientes dos quais os jovens participantes dos rolezinhos não deveriam fazer parte. Tudo bem? Então a gente encontra aqui, para finalizar nossa conversa, a letra B. Tudo bem? Beleza, pessoal? Espero que essa conversa tenha ilustrado um pouco a prova da Unicamp para vocês. Né? Ressalto o caráter de leitura da prova, o caráter de reflexão. A língua, né, a concepção gramatical é sempre como ferramenta de entendimento da visão de mundo e da visão linguística que se tem do processo de comunicação entre as partes. Não esquece de de botar em ordem a leitura obrigatória, né, as obras obrigatórias. Que você tenha tempo para praticar mais questões. Recomendo que você pegue provas anteriores para resolver entender um pouco mais da linguagem da prova, não só na língua portuguesa, mas nas demais disciplinas. Joia? Você sabe como me encontrar? Você me encontra nas redes sociais, a gente pode conversar, eu posso te ajudar ainda mais nesse processo de preparação. Beleza? Que tenha ficado claro para você essa conversa. Espero que te ajude, que você tenha bons resultados na primeira fase e na segunda fase. Espero ver seu nome como aprovado na lista no final do processo do vestibular. E foi um prazer estar com vocês nesse momento de revisão. Fica aqui meu abraço, minha saudação. Tudo de bom para vocês, bons estudos e boa prova. Tchau!